Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o AMD Ryzen 7 8700G, né? Ele é um processador para quem está buscando uma opção de processadores para jogos sem ter que investir dinheiro em uma placa de vídeo dedicada, tá? Então gostaria de falar um pouco sobre as especificações dele inicialmente e depois eu vou falar como que ele se comporta em jogos, tá ok? Então vamos lá, eu tô aqui no site da AMD, onde a gente tem as especificações gerais sobre esse processador. Basicamente, né, ele é uma plataforma para desktop e ele é a oitava geração dos processadores Ryzen. Esse G no final significa que ele contém gráficos integrados, né? Ele tem gráficos da Radeon Graphics, ok? Isso significa que você pode executar uma série de softwares no computador, jogos, pode fazer edição de vídeo, porque o seu processador já vai ter um processador gráfico integrado, né? Então, ele vai ter um desempenho muito maior com relação à parte gráfica se comparado com a linha de processadores da AMD e também da Intel, que conta, no caso da Intel, que conta com processador gráfico integrado, só que o da Intel é muito fraco, né? Essa linha da AMD ela é bem diferenciada, ela é muito forte. E os outros processadores da AMD, eles a série a série que não tem o G no final, né? Ele não conta com processador gráfico. Então, obrigatoriamente, a linha que não tem o G, você vai precisar de uma placa de vídeo dedicada. Então, toda linha que tem o G no final significa que tem gráfico integrado, ok? Acho que ficou bem transparente essa parte da nomenclatura do processador. A AMD Pro Technologies, ele não tem este recurso, né? Basicamente, isso daqui é utilizado para processadores ou servidores ou profissionais, para aplicações profissionais, tá? Utilizado em notebooks que são utilizados no ambiente corporativo, tá? Como Workstation, por exemplo. Bom, o codinome dele é o Fênix, a arquitetura é o Zen 4, ele tem 8 núcleos e 16 threads, tá ok? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Coloque base dele de 4.2 GHz e ele pode chegar até 5.1 GHz com a tecnologia da AMD, que aumenta o clock do processador para que se tenha mais desempenho nos momentos que você precisa, como por exemplo quando você estiver jogando ou quando você estiver renderizando algum vídeo. Cache L2 8 MB, Cache L3 16 MB. O TDP, que é o Thermal Design Power, né? Isso aqui é uma informação bem importante, né? Isso aqui é o quanto ele consome de energia. Então esse processador consome 65 watts. Tem outros processadores da AMD que consomem mais, né? Isso depende da linha de processador que você está utilizando. Então 65 watts, eu diria que é um dos melhores custo-benefício hoje, tratando-se de desempenho energético, né? Então você vai ter uma boa economia na sua conta utilizando um processador com 65 watts de potência. E como que aqui fala, né? 45 a 65 watts, né? Então ele varia entre essa potência, entre 45 e 65. Isso vai depender muito do processo que você está executando. Se você tiver, por exemplo, somente com o navegador aberto, é mais tranquilo, você vai não gastar quase nada de energia. Então, automaticamente ele vai consumir menos do que 65, né? 65 ele vai consumir quando você estiver fazendo algum trabalho mais pesado, né? Jogando, editando uma foto no Photoshop, por exemplo, editando vídeo, né? Coisas nessa linha de raciocínio, tá? O processador ele é um processador já de 4 nanômetros, tá? Então ele é um processador de última geração, extremamente moderno. Poucos processadores utilizam essa linha de 4 nanômetros no seu processo de fabricação. Ele tem overclock desbloqueado, né? Então você pode fazer overclock caso surja a necessidade.
Particularmente eu não gosto de overclock, tá? Isso é a minha opinião, né? Você vai fazer overclock, você vai acabar forçando mais o processador, você vai precisar investir mais em refrigeração para esse processador. O consumo de energia também vai aumentar por conta desse aumento na frequência do processador. E também você vai ter uma vida útil reduzida do processador por conta do overclock. Então, no meu ponto de vista, eu não vejo muito sentido em fazer overclock, né? Mas e tem as exceções, né? Mas particularmente eu não faço, já fiz no passado, não vi muito benefício de fazer overclock. Então, quando você for escolher o seu processador, escolha bem o processador para não futuramente você não pensar em fazer um overclock, tá? Porque realmente não vejo muito benefício, tá? Esse é o que eu penso. Ele também tem aqui um AMD Expo, né, que é para fazer overclock em memória, né? Eu vou falar mais para frente um pouquinho disso daqui. Na verdade, isso aqui, né, vamos dizer, né, você já faz um overclock nas memórias quando você habilita o perfil XMP, né? Porque esse processador, ele existe uma limitação. Vamos dizer, coloque base aceitável para memória, ele tem lá um valor especificado que a gente já vai chegar nele. E para você atingir clocks maiores, como por exemplo 6000, igual tem alguns módulos de memória DDR5, né? Então, para isso você tem que habilitar o perfil XMP, que acaba fazendo o overclock ali de certa forma do processador para conseguir chegar nesse clock de memória. O socket AM5, né? Todo socket AM5 utiliza o padrão de memória DDR5, tá? Então, com esse processador, com esse socket, então é obrigatória a utilização de memória DDR5. Aqui são as instruções, né? Algumas extensões, instruções suportadas pelo processador, né? Tem aplicativos que necessitam especificamente de algumas dessas instruções para que possa funcionar, tá? Como, por exemplo, se você for fazer alguma virtualização, algo do tipo, você vai precisar do AMDV, por exemplo. Operação máxima de temperatura de 95 graus Celsius. Windows 10, 11, entre outros sistemas operacionais são suportados. Conectividade. USB 4, 3.2, USB 2.0 é suportado. PCI Express 4.0 suportado também, tá? Para placa de vídeo, para SSD NVMe também. Suporte para NVMe tem em boot, RAID 0 e RAID 1, tá? Para quem tem servidor e quer utilizar os SSDs em RAID, é possível. Memória DDR5, como eu já havia comentado. Canais de memória são 2, porque Dual Channel. 256 GB é o máximo suportado. E aqui é a velocidade da memória. Então, o máximo suportado é 5.200 MHz. Então, aquela questão de você colocar uma memória superior, como por exemplo 6.000 MHz, é possível, né? Depende da placa-mãe, né? Vai depender muito da placa-mãe que você vai comprar. Os fabricantes, né, no caso a AMD e Intel, eles sempre colocam a especificação de memória bem clara. Então, assim, se você, por exemplo, comprar uma memória com uma velocidade maior que 5.200 para instalar junto com o seu Ryzen, e se acontecer porventura de queimar o processador ou alguma coisa do tipo, a AMD ela nega a garantia. Ela rejeita a garantia. Então, tomem cuidado na escolha das suas memórias, tá? Normalmente a gente sabe que as pessoas colocam frequências maiores para ter um desempenho maior, principalmente em jogos, né? Mas por outro lado, existe esse pênalti do fabricante, que caso queime o processador por conta da frequência mais alta da memória, o fabricante, né, no caso a AMD, ela vai negar a sua garantia, tá ok? Você vai perder a sua garantia. Um pouquinho mais para baixo, né, na parte de gráficos, né, os gráficos são integrados, né, ou seja, né, a gente tem aqui um processador gráfico integrado ao processador.
E o modelo da processador gráfico é o Radeon 780M. Realmente esse processador com esse processador gráfico, ele tem um desempenho muito bom, né? O desempenho dele para jogos, ele, dependendo do jogo ou da configuração, resolução que você for utilizando no seu jogo, ele consegue ser até superior que uma GTX 1060 ou 1650, dependendo do jogo e dependendo da configuração, tá? Dependendo do jogo, ele vai ficar ali bem parelho. E dependendo da configuração, esse processador vai até conseguir ficar mais rápido, né? Você vai conseguir obter mais FPS também, dependendo da configuração. A resolução máxima aqui, ele fala um pouco das resoluções máximas suportadas, né? 7680 por 4320 a 60 Hz, é uma resolução bem grande. Acredito que dificilmente poucas pessoas vão utilizar esse tipo de resolução com um processador com gráficos integrados. Então, eu acho muito remota a possibilidade de alguém utilizar uma resolução tão grande com esse processador sem utilizar uma placa de vídeo dedicada. Aqui tem mais algumas informações, né? USB tipo C, DisplayPort, né? Algumas coisas que são suportadas. No máximo até 4 monitores ele suporta. Tem o AMD FreeSync. Ele tem também o Wireless Display Miracast. O que é isso? Isso aqui é similar à tecnologia utilizada nos notebooks, ou seja, você pode espelhar a tela do seu computador, né, com uma televisão, por exemplo. E como que é possível fazer isso? Bom, para que isso seja possível, você vai precisar comprar uma placa similar às do notebooks, né, que tem lá o Wi-Fi integrado mais Bluetooth integrado. Com uma placa dessa, você pode estar conectando em algum slot PCI Express da sua placa-mãe, você vai conseguir fazer o espelhamento do seu computador com a sua televisão. Eu vou deixar na descrição alguns links de placas que você pode estar utilizando no seu computador para fazer esse espelhamento através do Miracast, tá? Então, no link na descrição desse vídeo, eu vou deixar algumas opções que vocês podem estar comprando, tá ok? Se vocês forem comprar, preferencialmente, pessoal, compra pelo link que eu vou colocar nos comentários, porque é um link de afiliado, né? Então, eu vou ganhar uma pequena comissão com esse link e você vai me ajudar muito a fortalecer o canal e a continuar fazendo mais vídeos para vocês, tá ok? Então, se vocês puderem se inscrever no canal e dar um like e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, eu vou ficar muito grato a você. Eu estou começando o canal agora e preciso muito do seu apoio para continuar fazendo vídeos e conteúdos para vocês, tá ok? Então, continuando aqui, nós temos também um Smart Access Memory da AMD, tá? Que é um recurso para deixar a memória, com acesso à memória mais rápido, mais inteligente, na questão de cache, por exemplo. Basicamente é isso, pessoal, tá? E tem também aqui uma proteção contra vírus através do hardware do processador, tá? Hoje em dia é padrão todos os processadores saírem com essa proteção contra vírus. Antigamente não se tinha isso, mas hoje em dia já é comum ter isso e é muito necessário nos dias de hoje. Bom, pessoal, acho que é isso. Novamente agradeço bastante vocês pelo tempo de vocês assistindo o vídeo. E se vocês quiserem mais informações, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sininho para assistir os próximos vídeos e até mais. Um abraço.